E a insurreição do Grupo Wagner contra o Kremlin mobilizou líderes internacionais do Ocidente que reafirmaram o apoio à Ucrânia em meio à crise na Rússia. Mesmo assim, os chefes de Estado e governo evitaram pronunciamentos mais diretos, que poderiam ser interpretados por Moscou como uma tentativa de interferência. A reportagem é da nossa correspondente Mariana Giangiacomo. A capital russa já se preparava para a chegada do grupo armado. A cidade reforçou a segurança por meio do que a prefeitura chamou de regime contra-terrorista, uma série de medidas que incluem bloqueios nas ruas para checagem de documentos e até mesmo monitoramento de conversas ao telefone. 5 veículos militares chegaram a ser avistados a cerca de 400 quilômetros de Moscou. Logo depois, o magnata líder do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, avisou que os combatentes deveriam voltar para as bases para evitar um derramamento de sangue. O recuo foi anunciado depois de um acordo intermediado pelo presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, um dos principais aliados de Putin. O grupo Wagner afirma ter cerca de 25 mil soldados. Em uma escalada nos conflitos entre o grupo e o Ministério da Defesa russo, o líder do Wagner acusou militares de atacarem seus combatentes e criticou a invasão da Ucrânia, dizendo que se trata de uma armação da elite russa. Putin chamou a investida do grupo de uma facada nas costas da Rússia. Líderes de países do Ocidente se pronunciaram dizendo que estão monitorando a situação de perto. A preocupação dos aliados é de não fazer nenhum tipo de pronunciamento que possa ser interpretado como uma tentativa de interferência no conflito. O presidente americano Joe Biden conversou com aliados da França, Alemanha e Reino Unido para reforçar o apoio à Ucrânia. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o episódio expõe as fraquezas da Rússia. Combatentes do grupo Wagner têm lutado ao lado do exército russo na Ucrânia, o que faz com que a revolta do grupo seja ainda mais prejudicial para Putin na guerra. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Vamos à análise, Lorival Santana, que está aqui conosco na nossa programação desde cedo. Mais uma vez, boa noite para você, Lorival. Boa noite, Carol. E também teremos a presença do professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, o Vitélio Brustolin, a quem eu já dou aqui meu boa noite. Será que ele já está aqui conectado conosco? Professor, já nos escuta? Seja muito bem-vindo também à nossa programação. Boa noite, Carol. Boa noite, Lorival. Boa noite a todos. Bem, professor, começo aqui fazendo as honras da casa, o senhor enquanto convidado, trazendo a primeira pergunta para a gente analisar um cenário de momento na Rússia. Há pouco falávamos sobre esse acordo entre Vladimir Putin e Prigozhin, o líder do grupo Wagner. Qual que é o futuro dessa relação e do grupo Wagner na Rússia? O grupo Wagner se tornou um instrumento da política externa russa. Ele não se limita apenas à guerra na Ucrânia, para a qual foi criado em 2014 para incitar uma guerra civil no Donbass. Nesse momento, por exemplo, Carol, o Grupo Wagner é o principal responsável pela operação de retirada de ouro do Sudão para a Rússia, que compra 90% do ouro do Sudão, para onde é escoado esse ouro. Então, o Grupo Wagner tem uma operação muito importante para a Rússia, tanto no Sudão, quanto na República Centro-Africana, quanto na Síria, em vários países fora da Rússia, e a Rússia precisa do grupo. O que acontece é que o seu líder, o Prigozhin, começou criticando primeiro o Shoigu, que é o ministro da Defesa, e depois o general Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior russo. E hoje de manhã, após as declarações do Putin, uma declaração rápida de 5 minutos, o Prigozhin se insurgiu contra o próprio Putin pela primeira vez. Então, nesse momento, ficou insustentável para o governo russo manter o Prigozhin no teatro de operações na Ucrânia, mas também dentro da Rússia, onde ele é bilionário, ele é um oligarca. E também conta o fato, Carol, de que tanto o Shoigu quanto o Gerasimov são aliados do Putin há mais de 10 anos. Eles estão nos cargos há mais de 10 anos. Então, é claro que todo esse cenário arranha a imagem do Putin e do seu governo, Carol. Lorival Santana, o professor deixa muito claro o interesse que a Rússia tem em outros territórios e que, inevitavelmente, ela tem uma dependência do grupo de mercenários Wagner. Isso explicaria a facilidade de avanço do grupo quando rumava a Moscou?
Além disso que o professor apontou muito bem, que é o fluxo de dinheiro, de ouro, que o grupo Wagner canaliza para o Putin, também tem um outro tipo de operação que eles fazem, que são essas operações cibernéticas. Por exemplo, em 2016, toda aquela campanha em favor do Trump e contra a Hillary Clinton nas redes sociais nos Estados Unidos, em parte foi executada por uma empresa do Prigozhin chamada Concord. Então, eles têm também esse braço de guerra cibernética, de guerra híbrida. Você vê como é tentacular a participação, a presença do grupo Wagner para o regime. No entanto, eu acho que houve uma ruptura muito séria no dia 11 de junho, quando o Kremlin tentou forçar o grupo Wagner a assinar um contrato com o Ministério da Defesa, porque é até espantoso, mas o grupo Wagner, desde 2014, atua dessa forma sem um contrato formal com o Ministério da Defesa. E o Prigozhin, obviamente, não queria se submeter ao ministro da Defesa. Ele quer comandar não só as forças dele, como provavelmente até as Forças Armadas russas. Então, ele se recusou a firmar esse acordo. No dia seguinte, o Ramzan Kadyrov, que é o chefe da milícia chechena, assinou o contrato. Então, a gente vê que o Kadyrov, as forças chechenas, foram enviadas hoje para tentar conter o grupo Wagner em Rostov. Então, há uma mudança também de status importante do grupo Wagner, mas, de fato, o Kremlin, o Putin e a sua cleptocracia terão uma certa dificuldade de se livrar do Prigozhin, mas isso já aconteceu em outros momentos. Já houve outros oligarcas que romperam dramaticamente com o Putin. Entretanto, é preciso realmente reconhecer que a atuação do grupo Wagner é bastante estratégica. Professor, chama a atenção também quando observamos esse acordo, é a declaração anterior de Vladimir Putin, como o senhor mesmo colocou. Ele fez um discurso sobre essas ameaças do grupo Wagner, no qual ele falou em castigo para aqueles que optassem pelo caminho da traição. Mas, pelo que a gente sabe do acordo, o líder do grupo Wagner, ele sai do episódio sem sequer ser acusado formalmente, o que seria uma possibilidade. A gente pode dizer que, a partir desse desfecho, outros grupos insurgentes podem ganhar força a partir do desfecho desse episódio? Essa é uma pergunta muito boa porque ela nos leva a várias questões. Primeiro, milícias paramilitares são proibidas na Rússia. Provavelmente isso que o Lorival apontou, de não haver um acordo formal entre o grupo Wagner e o Ministério da Defesa russo, é também por causa da falta de um arcabouço legal que permita a existência do grupo Wagner. Ele é um grupo completamente fora das regras russas, ele existe como um aparato do Putin. Alguém de confiança do Putin, inclusive, que é o Prigozhin, que é da mesma cidade do Putin, tem toda uma história de proximidade dos dois. Agora, veja, existem outros grupos insurgentes dentro da Rússia que vêm atacando o território russo por evidências implícitas. Por exemplo, houve 2 aviões e 2 helicópteros atacados em território russo que certamente foram atacados de dentro do território, porque foram atacados de terra para o ar. E o alcance das armas de infantaria, como o Stinger, por exemplo, é de 5 quilômetros. Então, é claro que foram grupos insurgentes lá de dentro ou forças ucranianas infiltradas, o que é muito improvável. Os ataques com drones dentro de Moscou, por exemplo, eles muito provavelmente foram feitos por grupos rebeldes russos, porque a distância de uma linha reta da fronteira ucraniana para o centro de Moscou é de no mínimo 500 quilômetros. É muito improvável que um drone atravesse todo esse espaço aéreo, mesmo voando muito baixo, sem ser detectado e sem ser alvejado pela defesa antiaérea russa, que é considerada uma das melhores do mundo. Ainda mais na capital, Moscou, e dentro de bairros como o bairro residencial do próprio Putin. Então, Carol, é sim possível que outros grupos dentro da Rússia se levantem contra o poder centralizado do Putin, inclusive porque o Ministério da Defesa britânico estima que mais de 1.300.000 pessoas saíram da Rússia desde o início da guerra, o que é muito atípico, porque a Rússia é o país que está atacando
Uma coisa é mais de 5 milhões de refugiados ucranianos, que alguns, uma boa quantidade, voltou depois dos primeiros ataques russos, saírem do território do país que está sendo atacado. Outra coisa é o país atacante perder 1.300.000 pessoas. Uma das primeiras ações que foram feitas entre ontem e hoje foi fechar fronteiras para que russos não ingressem nos países. Então foram duas medidas: impedir que cidadãos de determinados países ingressem na Rússia por causa do risco de uma guerra civil que se apresentou, e o outro é impedir que russos saiam da Rússia, porque essa insatisfação da população russa, que a gente sabe que é crescente e é reprimida, ela pode gerar um efeito político de derrubada do governo Putin se a população estiver insatisfeita com ele, Carol. Inclusive, ainda sobre as consequências desse acordo, não sei se a gente consegue recuperar a imagem do Prigozhin, a imagem que há pouco o Diego Pavão trouxe para a gente, seria ali a última informação de localização do líder do grupo. Aí, mais uma vez, para vocês que acompanham o CNN Prime Time. E aí, Lorival, me chamava a atenção esse sorriso no rosto do Prigozhin. Te pergunto, ele sai fortalecido com os termos desse acordo? Não, todo mundo sai enfraquecido, com exceção da Ucrânia. Todos saem bastante baleados desses episódios de hoje. Em primeiro lugar, o Putin. Quer dizer, a gente já sabia que ele não tinha controle sobre a fronteira dele em pontos críticos, como perto da linha de defesa em relação às forças ucranianas. Havia incursões em Belgorod, que é uma área importante, vital para a campanha russa. Havia incursões a partir da Ucrânia. Hoje nós vimos uma coluna de forças rebeldes percorrer 700 quilômetros e aparentemente, inclusive, derrubando alguns helicópteros russos. Há uma informação da inteligência ocidental segundo a qual 97% das forças armadas regulares russas estão na Ucrânia. As forças efetivas, operacionais realmente, não é contingente, efetivo, com prontidão de combate, 97%. Então, o que restou na Rússia foram Guarda Nacional, polícia, essas forças que têm armas leves, não têm a mesma capacidade de combate que o próprio Grupo Wagner e as Forças Armadas. Então, há aí uma vulnerabilidade que abriu um espaço enorme para a atuação de eventuais grupos insurgentes, que com a desmoralização do regime de Putin, com a destruição da narrativa de Putin, não por um ucraniano, um ocidental, um oposicionista liberal, mas por alguém com as credenciais do Prigozhin, que é respeitado, é visto como um herói pelo setor nacionalista russo e que diz que essa guerra é uma fraude, que a Ucrânia não ameaçava a Rússia nem a OTAN e que as forças militares russas estão matando russos étnicos na Ucrânia, abre um espaço político para realmente haver cada vez mais contestação armada, inclusive, talvez, ao regime de Putin. O Prigozhin, por sua vez, fez um recuo que também mancha a imagem dele, né? Quer dizer, ele agora não sabemos onde ele está, se ele vai para a Belarus. Também foi um papel um pouco patético que ele desempenhou hoje. Então, realmente, é a Ucrânia que, nesta noite, talvez esteja testando as linhas de defesa russas e talvez consiga alguns avanços incrementais nas próximas horas e dias. Belarus, professor Vitélio, a gente sabe, temos aqui a informação já de uma das questões desse acordo é que Prigozhin será exilado em Belarus. Belarus que também mediou esse acordo. Belarus que, segundo o líder Lukashenko, já está recebendo armas nucleares russas. Daí eu lhe pergunto, professor, qual que é o protagonismo de Belarus nessa história recente da Rússia, principalmente quando observamos a guerra na Ucrânia? Belarus é um refém da Rússia. O Lukashenko não tem contingente suficiente para conseguir enviar para a Ucrânia, são um pouco mais de 60 mil soldados regulares, 68 mil, se não me falha a memória. Ele não pode ficar sem esses soldados, porque ele está no poder desde julho de 1994 e existe
uma forte vontade popular de que ele seja deposto dentro de Belarus. Belarus não consegue negociar com seus vizinhos, que são países que inclusive ingressaram na OTAN, são os países bálticos, né? Estônia, Letônia, Lituânia. Os que fazem fronteira diretamente com Belarus são a Letônia e a Lituânia. A partir do momento que o Putin colocou armas nucleares táticas lá, que só o Putin controla, inclusive, o Lukashenko não tem poder sobre elas, as armas, certamente, da Polônia, da Letônia, da Lituânia, os mísseis convencionais estão apontados para Belarus. Não muda em nada a estratégia nuclear, porque, obviamente, existem armas nucleares russas no Mar Negro, em embarcações apontadas para a Ucrânia nesse momento, assim como existem armas nucleares russas em território russo, apontadas tanto para a Ucrânia quanto para a Europa e em submarinos apontados para os Estados Unidos. Então, o que muda, na verdade, é que Belarus, se disparar armas nucleares táticas de dentro do seu território, vai virar um alvo. Não é a Rússia que vira um alvo, mas Belarus. A Ucrânia já minou toda a fronteira, colocou minas terrestres na fronteira com Belarus, porque Belarus utilizou seu território, né, deixou seu território ser utilizado pelas forças russas na invasão à Ucrânia, especialmente para o eixo que se dirigiu a Kiev. E, ao mesmo tempo, Carol, o Lukashenko não quer enviar tropas para dentro da Ucrânia, ao contrário do que faz a Chechênia, por exemplo, Kadyrov. Ninguém está fazendo isso, nem o Cazaquistão, ou seja, a organização do Tratado de Segurança Coletiva que a Rússia criou 6 meses depois que a União Soviética acabou, em dezembro de 91, 6 meses depois a Rússia criou uma organização para se opor à OTAN, já que o Pacto de Varsóvia acabou junto com a União Soviética. Então, essa organização não tem funcionado. Nós vemos que, na verdade, quem tem instrumentalizado as forças armadas russas é o Irã, com seus drones Shahed, que são utilizados em grande medida para atacar áreas civis, o que não afeta o teatro de operações militar, ou seja, não tem efeito estratégico na guerra. Mas, basicamente, nesse momento, o Lukashenko impede o avanço das tropas do Wagner dentro da Rússia e, por mais que isso impeça o derramamento de sangue russo, também impede que haja um descontentamento maior da população que poderia se insurgir contra o governo Putin, que está aí há mais de 20 anos e que a gente sabe que há muita insatisfação dentro do país por causa da autoridade, do autoritarismo dele, Carol.